Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta doutrinária do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozebem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. Hoje estaremos refletindo sobre uma obra maravilhosa chamada Reforma Íntima Sem Martírio, da maravilhosa espírito Hernãs Dufour. Mas antes, pessoal, eu deixo de pedir um favor. Clique agora no gostei, porque ao terminar essa apresentação, se você tiver gostado, você irá fazer outras atividades e não se lembrará de voltar e clicar no gostei. Ao passo que, se não gostar, irá lembrar e voltar para clicar no não gostei. Então, clique agora no gostei e participe, contribua com mais esta obra maravilhosa do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozebem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. Eu inicio lembrando uma célebre frase de Paulo de Tarso, que está em Romanos 7,19, que diz assim: Por que não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero? Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero? Por que ele questiona isso? Interessante a gente começar a refletir, porque quantas vezes no nosso dia a dia a gente se deixa levar por ímpetos que não gostaríamos de ter. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente se deixa levar por situações tensas, nervosas, estressantes, de supetão, que nos tiram por susto, e agimos de forma grosseira, áspera, arrogante, egoísta, ou seja, colocando para fora todos os nossos vícios, às vezes até todos de uma vez só, ah, apresentando, né, como realmente nós ainda somos no íntimo. E logo em seguida, para todos aqueles que têm uma consciência de vida espiritual, e aí entra o mérito da doutrina espírita, não só da doutrina espírita, né, mas todas as religiões que apresentam a todos nós, aos nós seres humanos, a vida espiritual como sendo verdadeira, como sendo a única que realmente importa para que possamos dar valor às nossas atitudes aqui presentes enquanto encarnados. A doutrina espírita é uma delas, existem muitas outras. Então, para que todos aqueles que têm essa noção de vida espiritual, eles, ao passarem por aquele momento estressante, pelo aquele momento de desgosto, de mágoa, de ressentimento e por aí afora, quando, como diz no popular, cai a ficha, se sentem tristes, magoados, consigo mesmos, se sentem arrependidos do que fizeram. Mas, como dizem, né, a palavra é uma flecha lançada que não tem volta. E como fica a situação depois de uma palavra má proferida, principalmente contra alguém que amamos, que respeitamos, que queremos bem. Porque são justamente aqueles nossos próximos, mais próximos, os nossos familiares, os nossos amigos de longa data, mais íntimos, que sofrem as consequências de nossos desvarios, de nossas imperfeições, de conviverem com os nossos vícios. Convivem também, certamente, com as nossas virtudes, mas, eventualmente, vivenciam
os nossos vícios. Eu digo virtudes porque todos nós já temos virtudes. Todos nós que chegamos nesse mundo de prova e expiação, em pleno século XXI, podemos com certeza afirmar que somos muito melhores do que éramos há, por exemplo, 30 anos atrás, há 50 anos atrás, nas nossas vidas anteriores, porque gradativamente um progresso é feito, paulatinamente, dia após dia, vida após vida. Às vezes, nós não temos noção desse progresso, porque estamos tão envoltos, tão perturbados no aqui e agora da vida material, tão envolvidos na vida material, e esquecemos de prestar atenção em nós mesmos, em nossas próprias personalidades, em nossas próprias expressões, porque agimos de forma tão natural, tão expressiva, que para a gente é natural, que a gente não se percebe, muitas das vezes, o quão magoantes nós somos em relação aos demais. Percebemos, sim, as mágoas dos outros em relação a nós. E isso nos deixa até muito raivosos, e o primeiro ímpeto é até de responder de imediato, como se diz também no popular, na lata, para que não levemos desaforos para casa. E isso é uma atitude que corriqueiramente vivenciamos e não nos damos conta, por achar que estamos sendo naturais, estamos sendo igual aos demais, estamos agindo conforme o planeta em que estamos vivendo e a sociedade na qual estamos inseridos. Só que aí que está a questão. Será que viver como os demais, viver no meio dos demais para ser aceito, proferindo palavras grosseiras, palavrões, agindo de forma extremamente materialista, será que isso nos faz feliz? Será que isto nos dá tranquilidade da percepção da vida? Recentemente, estamos vivendo um período em que as nossas emoções mais íntimas, podemos até dizer que os nossos instintos, né, como bem Kardec classifica, nos seus primórdios, os seres humanos têm instintos, mais depurado, ele tem sensações, e mais elevado espiritualmente, ele tem sentimentos. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Nessas horas de desafeto, de desalento, muitas das vezes a gente expressa, não são nem as nossas sensações. Esquecemos os sentimentos, esquecemos as sensações, que são um estágio intermediário, e vamos direto no estágio mais primitivo, os instintos. E nos deixamos levar por eles. Nos deixamos praticá-los em nosso dia a dia. Nos deixamos apresentar, como diz também no popular, o nosso podre, o nosso lado mais vil à sociedade. Sejam nas pequenas situações. Por exemplo, quando você pede uma encomenda, e essa encomenda tem data e hora para chegar, e quando ocorre a data e hora para chegar, não chega. E você fica aguardando, 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 começa a se irritar, começa a querer ligar e questionar o que aconteceu, o telefone que lhe dão não atende, e você começa a se irritar cada vez mais. E quando atendem, a atendente do outro lado, que muitas das vezes nem sabe o que está acontecendo, sofre aquela enxurrada de desaforos, de reclamações, de palavras impropérias, né, que a gente fala,
e ela apenas estava atendendo o telefone para ver o que aconteceria com o cidadão que ela desejaria até ajudar. E quando nos damos conta, quando ela pede para um tempo para verificar o que acontece, nos damos conta de que fomos extremamente agressivos e violentos com uma pessoa, com um ser humano, que muitas das vezes a gente nem conhece, não sabe nem onde está. Ou com o entregador de pizza que traz uma pizza com 45 minutos depois do horário previsto e fria. Né? O que o entregador teria de responsabilidade se foi por má administração do dono da pizzaria? Ou no trânsito, quando um deveria parar para dar passagem ao outro porque havia um sinal de pare no chão e ele não parou e entrou na frente do que estava vindo? E os dois andam lado a lado na via, correndo um risco de acidente, de janelas abertas, um brigando com o outro, xingando com o outro, gerando uma tensão e um estresse, não só neles, mas em todos os outros que assistem a cenas que estão atrás, estão em volta, estão acompanhando aquela situação, porque o risco de acidente é grande daqueles dois. E aceleram, e buzinam, e brigam, e discutem um com o outro, até que um resolve deixar, graças a Deus, o outro ir, para que um mal maior não fosse feito. Está vendo como são pequenas situações? Situações domésticas. Quando chegamos em casa e vemos a pia cheia de louça para lavar, porque os nossos filhos, as nossas esposas ou maridos, né, não tiveram o tempo, a oportunidade de nos ajudar lavando louça. E aí sobra para quem chegou por último lavar a louça. E isso me recorda até uma história que uma pessoa famosa disse, que o que a fez entrar em harmonia com o outro ser com quem ela vivia era justamente não reclamar dessas situações. Porque ela simplesmente, chegou em casa e estava com a louça cheia, com a pia cheia de louça, ela ia lavar, pura e simplesmente assim. Não teria problema nenhum. E então a gente percebe nessa atitude que, pelo que ela mesma diz, que ela estaria lavando a louça porque intimamente ela percebe que se a outra pessoa não lavou, foi por falta de uma oportunidade ou por algum compromisso de última hora que surgiu e aquela pessoa teve que se designar para esse compromisso. E, no entanto, ele também, essa pessoa famosa, disse que acredita que se agisse assim, constantemente, fazendo aquilo que o outro deveria ter feito e que não fez, o outro perceberia que estaria deixando tarefas a serem executadas por ele, e um dia ela passaria a prestar mais atenção e a fazer as tarefas que ela estava deixando de lado de fazer. E ele confirma, nessa entrevista, que realmente isto aconteceu. Num dado dia, a sua parceira resolveu participar também de pequenas atividades domésticas. E ele pôde, através do seu gesto iluminado, resgatar um relacionamento amoroso entre eles. Porque é assim que a gente resgata as nossas vidas. Todos nós temos algo por que passar. E Hermance Dufour, naquela obra maravilhosa, Reforma Íntima Sem Martírio, vem justamente nos ajudar com esta tarefa. Reconhecer em nós que nós não somos aqueles flagelos ordinários, flagelos culposos, que devemos arrastar as nossas correntes, porque somos fracos perante as nossas atitudes. Não! Ela vem justamente apresentar que somos seres em processos evolutivos constantes e que cada um tem o seu tempo hábil de se desenvolver. E é justamente na harmonia entre as pessoas da sociedade, sejam a sociedade família ou a sociedade mais ampla,
que se ajudam mutuamente nessa tarefa. Só para a gente ter uma ideia, no prefácio de Cícero Pereira, desta obra, ele apresenta justamente isso, que as nossas conquistas não podem ser edificadas na calmaria. Não são as situações tranquilas, harmoniosas, de zen, de estarmos harmonizados com tudo e com todos, que nos proporcionam a evolução que tanto estamos almejando nesta vida. Pelo contrário, são as situações de desavenças, de turbulências, que aí sim são aquelas em que ainda perdemos as estribeiras, podemos refletir e analisar onde necessitamos nos melhorar, onde precisamos nos esforçar mais. Aí entramos com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec diz, no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele apresenta que o ser humano não compreende as mudanças quando Jesus apresenta para seguir o Evangelho. Ele fala que o Evangelho está muito longe de ser atingido nesta vida. E é verdade. Mas Kardec é preciso quando diz que Jesus explica, que se limitem a lhes apresentar um modelo. O Evangelho é um modelo. E Jesus nos diz que se nos esforcemos por alcançar esse modelo. E é interessante que o mesmo Kardec, trecho mais seguinte, ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita, que aqui eu mudo para o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que este emprega para domar suas más inclinações. É o esforço que faz com que possamos nos desligar das nossos lados instintivos e nos conectar, conseguir seguir firme dentro dessa vontade de expressar os nossos mais nobres sentimentos. É esse processo que estamos aqui para evoluir. É neste processo que estamos aqui para crescer. Aí tem outro ditado popular que diz que até um tropeção nos impulsiona para a frente. E é justamente isso. São nesses momentos de turbulência que nós crescemos, que nós, conscientes de que somos seres espirituais, vivendo no plano espiritual, mas que a verdadeira vida é do espírito, que estamos constantemente no processo evolutivo, que somos falíveis e que essas falhas que nós temos são momentos de aprendizado para o que precisamos corrigir em nós, é que nos proporcionam a nossa evolução espiritual. Recordo-me de um trecho da obra A Vida Escreve, de Chico Xavier e Hilário Silva, onde ele apresenta a visão de Eurípides Barçanufo, grande médium Eurípides Barçanufo, que em Sacramento, Minas Gerais, numa certa noite, ele adormece e se vê fora do corpo, volitando. E é conduzido, né, a um local muito, muito alto, como ele diz. E chegando lá, ele se encontra dentro de uma campina muito bonita, muito florida, e ele vê um vulto sentado numa pedra. Aproximando-se desse vulto, ele vê que é um homem com uma luz radiante brilhando desse homem. Ele vai se aproximando, num certo ponto ele se sente travado, como se ele não conseguisse se aproximar mais, e percebe que esse homem é Jesus. Ele cai de joelhos, chorando e agradecendo por essa oportunidade, e percebe que Jesus também chorava. E ele pergunta ao mestre: Mestre, por que choras? Será
que é por causa dos deserdados, dos que não te conhecem, do que não conhecem o teu evangelho? Jesus, no primeiro momento, ele não responde, ele reforça mais uma vez a pergunta. Na segunda vez, Jesus falando, não, amada Eurípides, não choro pelos deserdados do evangelho, porque deles, para eles, só devemos amor, compreensão e carinho. Choro por todos aqueles que conhecem o evangelho e não os praticam, não o levam para o seu dia a dia. Eurípides, então, cai num momento de, como ele diz, caindo num túnel e se volta a, ao seu corpo físico e acorda de supetão, mas inspirado para o trabalho voluntário aos deserdados da terra, aos necessitados da terra. E a partir daquele dia em diante, ele se devota de corpo e alma, literalmente, ao trabalho aos necessitados, aos enfermos nos hospitais, aos desabrigados, dando-lhe abrigo, na medida do possível, e alimentos. Há aqueles que choram as perdas de parentes e entes queridos, dando-lhes consolo. Há as pessoas que sofrem as ofensas e mágoas do dia a dia, proferindo uma palavra de incentivo e carinho, se esforçando para se tornar um cristão, como disse Kardec, para ser cada dia mais um ser humano melhor. E Hernance Dufour, nesta maravilhosa obra, aliás, Hernance Dufour tem várias maravilhosas obras, né, que ele apresenta como sentimentos, aquela vida e sentimentos, desculpa aqui, apresentando as obras de Hernance Dufour, escutando sentimentos, prazer de viver, mereça ser feliz, todas obras que nos impulsionam para entendermos que somos seres falíveis, sim, mas não devemos nos magoar com essas falhas que produzimos em nós mesmos. Devemos entender que somos seres que estamos num processo de aprendizagem. E essas falhas são justamente para essa aprendizagem. Diz Hermance Dufour, logo no começo daquela obra, quando ela apresenta, nossa proposta é apresentar algumas ideias chaves com fins de meditação e autoaferição, ou ainda, para estudo em grupos que anseiam por buscar respostas sobre as intrigantes questões da vida interior, nosso íntimo. Reconhecer o nosso íntimo, quem nós somos em cada situação do dia a dia. Como também tem uma frase muito dita hoje em dia, vivermos o presente, vivermos o agora. O passado nos sirva de lição, mas deixemos lá no passado. O futuro ainda é incerto, não saberemos, porque depende de nossa vida atual, do nosso presente. Então, foquemos nossa vida no presente, no agora, para construir um futuro melhor. Prestemos atenção, como diz Hermance Dufour, nas questões intrigantes da vida interior que todos nós temos. Se não entendermos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós próprios. É interessante perceber que Hernance, ela nos induz à reforma íntima, tão dita, tanto é que o título do livro, Reforma Íntima, sem martírio, sem nos martirizar, porque até mesmo dentro da doutrina espírita existe um bordão, um jargão, né, que não é muito verdadeiro, se diz que as pessoas para evoluir têm que sofrer. Não, não precisamos sofrer.
não precisamos nos martirizar, não precisamos nos açoitar para que possamos evoluir. Isso já passou, é algo disseminado num passado muito distante, há séculos atrás. Não precisamos guardar esta ideia de martírio como elevação espiritual. Precisamos, sim, guardar a mensagem de aprendizagem que cada situação, boa e ruim do nosso dia a dia, nos traz, para que entendamos a nossa postura em cada uma dessas situações. A de euforia por estarmos muito alegres, mas também a de tristeza, mágoa e ressentimento por estarmos envolvidos nessas, por termos sofrido agressões, desrespeitos de nossos amigos, parentes e até de desconhecidos. Que prestemos atenção nas nossas reações, em como estamos agindo a cada dia, em cada situação. E é interessante perceber que Cícero Pereira, que fez o prefácio dessa obra, ele diz assim: nossa palavra de ordem é recomeçar, quantas vezes forem necessárias. A nossa grande e única virtude, nos áridos campos do aprimoramento íntimo, é a capacidade de resistir aos apelos para a queda, jamais desistindo do ideal de libertação que acalentamos. Estamos construindo a condição imunizadora do poder mental, do nosso poder mental, que todos nós temos e trazemos. Nos nossos corpos físicos, nas nossas profissões, nas nossas relações, afetos, em todos os caminhos que somos chamados à convivência. Nunca diminuamos a nossa alegria e o nosso encanto pela vida, pelas provas de ajustamento, como ele mesmo diz. A dor-evolução não tem sido suportada por muitos, e também quando são agravadas por outros. Nós agravamos a dor dos outros e sofremos agravos nas nossas dores a partir dos outros. E muitas das vezes isto nos leva a graves enfermidades morais e desamor por nós mesmos. Então, esta obra de Hermance Dufour, Reforma Íntima sem Martírio, reveste-se de valorosa inspiração que trará estímulo, pacificação e luz a muitos corações encarcerados nas árduas provas do crescimento íntimo. Conclui Cícero Pereira. Estas páginas são frutos de um conjunto de esforços de almas que fez Hermance Dufour frisar muito bem. São elaboradas pela implantação de um programa de valores humanos, cujo responsável é o nosso benfeitor Bezerra de Menezes, que cumpre as diretrizes superiores do Espírito de Verdade. Então, eu apresento e deixo para todos nós o estímulo para entendermos que estamos constantemente no processo de evolução, que estamos constantemente seguindo a nossa evolução, querendo ou não, mas que ao passo que tomarmos consciência de que estamos nesse processo evolutivo e espiritual constantemente, podemos perceber, podemos estar presentes no aqui e agora, no nosso presente, aproveitando as lições do passado, os aprendizados do passado, bons e ruins, alegres e magoantes, como lições para reconstruir o nosso ser de agora, entendendo que cada um dos que convivem conosco também estão neste mesmo processo que passamos. E se desejamos ser auxiliados por eles nas nossas jornadas evolutivas, primeiramente devemos auxiliá-los também em suas jornadas evolutivas, compreendendo esta situação neles também.
faz parte de nosso processo evolutivo, faz parte de nosso crescimento espiritual. E é para isso que a doutrina espírita hoje reforça tanto a necessidade de estudarmos o mundo espiritual, o mundo do qual nós já estamos vivendo, porque nós somos seres espirituais encarnados em um corpo físico. Estamos vivendo as duas vidas agora, nesse instante, concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, nós estamos na vida espiritual e também na vida material. A vida material cessará mais cedo ou mais tarde, mas a vida espiritual é eterna. É essa a qual devemos nos concentrar no nosso processo evolutivo. Sugiro a leitura dessa maravilhosa obra de Hermann Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio, e, aliás, de todas as suas outras obras que tanto nos fortalecem nesse caminho de reconhecermos quem nós somos e que reconhecer, através desse reconhecimento, podemos nos melhorar através dos nossos esforços para o caminho do progresso. Muito obrigado a todos e que tenhamos sempre maravilhosos dias de aprendizado e progresso espiritual. Que assim seja.